Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e o tema do vídeo de hoje é como escolher a sua profissão. Nós sabemos que quem está nessa época do vestibular tem muito estresse, não só pela quantidade de conteúdo que tem que estudar para fazer as provas do vestibular, quanto pela pressão de escolher uma profissão a se seguir. No vídeo de hoje nós queremos comentar que nós entendemos essa angústia e dar algumas dicas que podem nortear a escolha de vocês. E a dificuldade de escolher qual profissão você vai seguir parte muito do princípio que as pessoas acham que quando elas escolhem um curso, uma profissão, elas vão ter que seguir sua vida inteira. Então é uma responsabilidade muito grande a hora que você vai lá e fala, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, porque você tem mais ou menos uns 17 anos, nem isso, e você tem que escolher uma profissão que você vai seguir por muitos anos à frente. Outra coisa que contribui também para essa confusão pré-vestibular, o que escolher, é que a gente é muito imaturo nessa época da vida, a gente tem poucas experiências, principalmente profissionais, para que a gente consiga escolher qual área realmente nós temos afinidade. Então fica difícil saber se você realmente vai dar certo fazendo um trabalho com o público, se você vai se dar melhor estudando números, trabalhando mais com o computador. Então realmente são coisas que dificultam a escolha. Mas antes de partir para as dicas de escolha mesmo, como saber qual curso tem mais afinidade comigo, a gente gostaria de falar para vocês que assim, essa é uma escolha que tudo bem, você tem que tomar agora, mas você tem que pensar que ela não é irrevogável. Vocês têm que entender que quando vocês fazem essa escolha, vocês são muito novos e não tem nada que impeça vocês mudarem essa ideia se ao longo do curso, ao longo do início da profissão, vocês não se identificarem mais com ela. Então, partindo um pouco para as dicas de como escolher a sua profissão, a gente sabe que na vida real não é assim tão exato. Dentro de uma mesma área pode existir vários tipos de profissionais que atuam de formas diferentes, então não é assim simples de se falar. Mas o primeiro passo para você começar a delinear qual profissão você se identifica mais é você pensar nas grandes áreas, então exatas, biológicas e humanas. Isso porque, apesar de não ser assim simples de você falar essa profissão é biológica, essa profissão é exatas, sempre vai ter um aspecto que é mais proeminente em uma ou outra. Então, pegando o exemplo da engenharia, apesar da grande maioria dos engenheiros trabalharem em empresa, ou seja, vão lidar muito com recursos humanos e trabalho em equipe, é impossível você ser um engenheiro que não mexa com números e faça muitas contas ao longo da sua profissão. Por isso, se você falar assim, eu odeio de todas as minhas forças exatas, você já começa a se afastar da engenharia, sabe? Apesar de ter esse lado humano, exatas é muito proeminente. Já se você pensar, não, eu até aceito exatas, pode ser que engenharia ainda seja pra você. Talvez você não goste tanto dessa parte de fazer contas, mas você goste mais dessa parte de gerenciar pessoas, trabalhar em equipe, fazer projetos. Então não descarte totalmente ainda. Dando outro exemplo para vocês entenderem bem o que a gente quer dizer, na medicina, que é o nosso caso. É inegável o componente de biológicas dessa profissão. A gente sempre tem que estudar as doenças, fisiopatologia, fisiologia, mecanismos de ação de remédios, tudo isso. Porém, muita gente se esquece que na nossa profissão tem muito de humanas. Isso porque nossa ação profissional lida diretamente com o ser humano, com a pessoa. Então a gente tem que aprender muito sobre comunicação, sobre empatia, sobre lidar com outras pessoas. Então, se você quiser cursar medicina, claro que você tem que ser interessado em biologia, mas fique sabendo que você vai ter que ver bastante coisa de humanas e de comunicação também. E uma vez que você tiver em mente quais dessas grandes áreas, então biológicas, humanas e exatas, você tem uma afinidade maior ou você detesta, você consegue começar a delimitar as profissões. Então você exclui um monte delas e você coloca um monte no topo da sua lista de preferências. E é nesse momento que você vai utilizar da ferramenta mais importante, mais legal que todo jovem hoje em dia já sabe, que é a internet, e vai pesquisar quais são as principais profissões dentro dessas grandes áreas. Por exemplo, se você percebeu que tem mais afinidade com áreas de biológicas, você vai começar a pesquisar sobre as profissões dentro dessa área. Então você vai começar a pesquisar as profissões da área da saúde em geral, então medicina, fono, físio, também as áreas, por exemplo, da área da saúde mais animal, então veterinária, ou então algo mais voltado para a biologia propriamente dita, para ser, por exemplo, professor ou ser um pesquisador na área, então biologia mesmo. E isso você pode ir fazendo com todas as áreas, dentro das áreas de exatas, das áreas de humanas, das áreas mais ligadas ao campo comercial, economia.
E você pode fazer essa pesquisa mesmo, entrando no site das universidades e vendo como que é o curso, porque é muito importante você conhecer como é o processo para que você se forme e também a sua inserção no mercado profissional, como que se dá em cada uma dessas profissões. É legal que você pesquise também depoimentos de profissionais de cada área. Então na internet você consegue encontrar entrevistas, vários profissionais explicam como que é a rotina, o dia a dia, em termos de carga horária, em termos de retorno. Tudo isso você pode ir pesquisando, porque dentro de uma mesma profissão você pode ter várias opções de escolha, como a gente já falou para vocês, que é a medicina. Então é legal quando você vê os profissionais falando isso para você. Você pode, dentro, por exemplo, da área de administração, ter uma vida X ou uma vida Y. Então isso já vai ajudando você também a criar mais coragem de decidir por aquela área. Então, uma vez que você viu profissões dentro dessas grandes áreas que a Bianca falou, você pesquisou sobre o estilo de vida, sobre o salário, sobre como atua cada profissional, você tem que começar a fazer uma autoanálise do que você quer para a sua vida. E assim você vai começar a pensar qual dessas profissões que você pesquisou combina mais com você e você poderia exercê-la como profissão por um longo tempo. E essa que é a grande questão que pega a maioria das pessoas, que deixa a escolha de uma profissão tão difícil, porque tem muita coisa que entra na jogada, muitos fatores que você tem que levar em consideração. Alguns pontos que vocês devem considerar é a carga horária que você quer dedicar ao trabalho. Então tem algumas profissões que nitidamente exigem mais do profissional em termos de horas de trabalho do que outras. Então se você é uma pessoa que gosta de trabalhar, você sente que tem esse espírito workaholic, você vai partir para algumas e eliminar outras profissões. Mas se você acha que não, eu quero ter tempo para a família, eu prezo bastante pelo meu lazer, pelo meu tempo livre, já vai ter algumas outras profissões que você já vai começar a se afastar um pouquinho. Outro ponto que você pode também refletir é se você pretende trabalhar mais individualmente. Então, se você prefere trabalhar mais sozinho, por exemplo, fazendo o seu trabalho na sua casa, mais no seu escritório, computador, algo bem mais individual. Ou então, se você tem interesse de trabalhar com uma grande equipe para que todos façam um trabalho final, por exemplo, na área da medicina hoje em dia, a gente sabe que não é mais só um médico sozinho. O médico trabalha com outras especialidades médicas, também com outros campos de atuação da área da saúde. Então é muito importante a pessoa ter essa maleabilidade de conseguir conversar com diferentes pessoas para chegar num consenso, numa opinião final. Outro aspecto muito importante na escolha da nossa profissão, sobre o qual às vezes as pessoas até têm um pouco de vergonha de conversar, mas na verdade não deveriam ter, porque é um ponto importante a ser considerado, é o retorno financeiro que aquela profissão dá. Claro que isso depende bastante, dependendo da sua atuação específica. Por exemplo, na medicina tem vários campos de atuação e cada um deles ganha um pouquinho mais, um pouquinho menos de dinheiro. Tem algumas profissões que têm um pico de ganho muito alto no começo e depois estabiliza. Tem outras que vão sempre ficar num patamar. Tem algumas profissões que são muito oscilantes, então tem épocas que você ganha pouco ou épocas que você pode ganhar muito e tem outras que já são um pouco mais estáveis. Às vezes você ganha até benefícios, 13º, seguro-desemprego, e tem outras que não dão isso. Então todos esses aspectos são importantes ser considerados nessa parte de retorno financeiro. Mais um ponto que você pode levar em consideração na hora de escolher então qual profissão você vai seguir é coisas que você goste mesmo, coisas que te movam a estudar. Então, por exemplo, se você gosta bastante de arquitetura, se você gosta de projetos de desenho, você vai seguir para uma área mais assim. Se você gosta bastante de estudar sobre doenças, sobre tratamentos, se você gosta da área de pesquisa, de ir em laboratório tentar desenvolver métodos novos, você vai para essa área de biológicas, biomedicina, medicina. Então, isso é uma coisa que pode ajudar vocês a terem uma profissão que seja um pouco mais leve, que vocês não encarem como um fardo para seguir também. E retomando um pouquinho do que a Bianca disse lá no começo do vídeo, a gente gostaria de lembrar que nada disso é exatamente pétreo e irrevogável, que você nunca mais vai poder mudar. Por exemplo, em todas essas profissões que nós citamos no vídeo, existem vários tipos de profissionais que atuam de uma maneira ou de outra. Então, ao longo da sua profissão e da sua carreira acadêmica, você pode testar vários tipos de atuação para ver qual que combina mais com o seu e para você saber qual que vale mais a pena investir, qual você vai se dar melhor, qual você se identifica mais. Inclusive, tem muita gente que mescla várias coisas. Então, gosta de uma coisa, gosta de outra e acaba encontrando um jeito de mesclar duas profissões diferentes, duas áreas de atuação diferentes e acaba sendo uma coisa muito legal e inovadora. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as mensagens que a gente queria passar para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a escolha profissional, podem mandar aqui pra gente, que a gente tenta dar uma ajudada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais que estão aqui na tela. Tem a nossa caixa postal também, caso vocês queiram mandar cartas, bilhetinhos pra gente. Então é isso, beijos e até a próxima!